namorado me mandou um texto. Realmente não escreve muito. Eu achei mó da hora, foi tipo uns 3 parágrafos, assim. Alguma coisa me falando sobre, tipo, procurar carro pra alugar, porque a gente tá indo pra Portugal em outubro de novo. Eu fiquei tipo, claro, sem problemas. 2 dias depois ele me contou que aquilo lá foi feito com AI. Sim, mano, você manda mensagem agora com AI? Aí, tipo, eu falei, qual foi a prompt que você deu pro ChatGPT? Ele foi tipo... Eu vou jogar lá, como fazer uma carta de amor. tipo... Será que ele faz? Claro que faz. Escreva assim, escreva uma carta romântica pro meu namorado, Pedro, que a gente vai fazer Qual que é o aniversário. site? O máximo de detalhes. Fale sobre tipo, tal roupa que eu usei, que ele tudo. gostou. Fale sobre tal situação. Vai tomar no vocês dois, viu? Vocês dois vão tomar no vocês, entendeu? Eu já tô conversando aparentemente com a inteligência artificial. Mas você sabe se eu sou inteligência artificial? Este é o Descanso Longo. Fala, seus goblins! Chefe Nassif aqui. Estou acompanhado desses padawans. Aline Baroni. Que padawan aqui? É mestre! Olha! Esquilo. Oi! Eu não cheguei shiftando na porta igual a Aline. E o Hanon. Comandante Hanon. Olha! Caralho! Temos um imperial entre nós, hein? Eita, caralho. Um mero clone comandante. Só antes da gente continuar esse episódio, eu só queria falar quem é o Hanonzinho. O Hanonzinho, eu já comentei dele aqui no programa, mas é um grande amigo meu de infância. A gente já morou junto. Olha só. No momento de faculdade ali. Temos algumas histórias aí. Tem história de Star Wars junto, a gente, quem sabe no programa a gente conta. É claro! Mas Hanonzinho, ele é um queridíssimo amigo nosso. Hanon por Hanon. Quem é Hanon? Cara, eu sou um historiador. Me especializei ali durante a graduação em história afro-brasileira e história da educação. Trabalhei ali com o começo do século XX, com o movimento anarquista também. Foi uma das linhas de pesquisa que eu segui. Gosto de Star Wars porque eu consigo dar aula de história com ele. Olha, pior que é. E porque eu gosto quando as arminhas fazem piu, 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 piu. É muito legal isso. Demais ele gosta disso. Tem um pouco de trauma até. O Hanon, ele tá falando isso porque hoje estamos fazendo um especial de Star Wars. Infelizmente a gente não conseguiu publicar no dia 4 de maio, que é o dia do Star Wars, May the 4th be with you. Amém. Mas estamos lançando hoje, no dia 11 de maio, que é o Dia Internacional do Reggae. Muito bom. Aê, tudo a ver. Porque nada combina melhor Star Wars do que reggae. Exatamente. Não seria Caravana do Absurdo se não fosse uns absurdos desse, não é mesmo? Meu Deus, Não esperava menos. que coisa crassa. E se até o fim do podcast eu relacionar Ska com Star Wars? Olá lá! Isso eu vou querer ver. Isso eu vou querer ver. A gente no bate-papo você vai ter que fazer isso. Pode deixar. Mas, Grude, explica pra gente o porquê hoje é o Dia Internacional do Reggae. Não é Dia Internacional, chefinho. Hoje é Dia Nacional do Reggae, comemorado no aniversário de morte da lenda Bob Marley, que foi instituído por lei, sancionado em 2012, com o objetivo de homenagear esse ritmo incorporado à cultura popular brasileira por tantos artistas, desde Gilberto Gil, passando por Chico César e Edson Gomes. O Dia Internacional do Reggae é dia 1º de julho. Obrigado, Grude. Eu realmente errei, mas a gente é humano e a gente erra. A gente não é goblin que nem você e sabe das coisas. Muito sabido ele. Muito sabido esse menino. Eu não sou menino. Eu sei que você não é menino, tá bom. Calma, Grude, calma. Mas eu tô calmo. Bem, calma, ele tá nervoso. Aparta. Nervoso. Reggae é paz, gente. Para, que isso? Mas, antes da gente começar o bate-papo, vamos começar o nosso quebra-gelo. Com vocês, o quebra-gelo.
que você preparou pra gente? O que eu preparei pra vocês hoje é o seguinte. Ele vai ser um jogo de perguntas e respostas sobre Star Wars, mas não é tão simples assim. Vocês todos são pessoas sensíveis à força e terão que escolher qual caminho trilhar nesse quiz. Se o caminho da luz ou o caminho das sombras. Eita. A cara do Hanon tá tipo, sombra. Mano, é que a gente tem que separar os caminhos da força. A Ordem Sith não necessariamente é imperial. A Ordem Jedi não necessariamente é republicana. Gente, que perspectiva da Mas calma hora. lá, isso aí é pro bate-papo. Polêmica. Isso aí vai pro bate-papo. As regras são o seguinte. Responde aquele que tocar o botão primeiro. Ô, Grude, Calma, eu vou dar o botão. Grude, dá meu botão aí, velho. Entregue o botão pra cada um, Grude, por favor. Toma aqui o seu. Aqui o seu também. Tá aqui o seu Muito também. obrigado. Grude lindo de biquíni. Isso não é um biquíni. Isso é um monokini irlandês. Mais respeito, pobretões. Eu sou um goblin da moda. Ao contrário dessa gentalha que são vocês. Desculpa, Grude, desculpa, perdão. Bem, cada um vai ter um botão pra apertar e vai responder a pergunta que eu fiz pra vocês. Quem apertar o botão primeiro. Beleza. Não é necessário esperar eu terminar a pergunta pra apertar o botão, mas esse tipo de coisa é coisa que quem tá trilhando o caminho das sombras faria. Passar na frente dos outros? Se você acertar uma pergunta, você ganha um ponto. A cada pergunta respondida, aqueles que não ganharem ponto nenhum vão ganhar um poder aleatório da força, jogando um D6. Caralho. Um dado de 6 faces. Ok, Que eu vou explicar na hora qual vai ser o efeito desse poder. ok. Esses poderes podem ser tanto do lado da luz, quanto do lado sombrio. Escolher usar esses poderes tá na mão de vocês, mas tenham em mente que quanto mais perto do número 1, melhor para aqueles que querem traçar o caminho da luz. Quanto mais perto do número 6, melhor para aqueles que querem trilhar o caminho das sombras. Poder infinito! Toda vez que vocês usarem um poder do lado da luz, vocês se movem um passo em direção ao caminho da luz. Toda vez que vocês usarem um poder do lado sombrio, vocês se movem um passo em direção ao lado sombrio. Vocês, agora, se encontram exatamente no meio desses dois caminhos. E só depende de vocês qual percorrer. A pessoa que estiver mais longe no caminho da luz, irá ocorrer um acontecimento com ela. E a pessoa que estiver mais longe no caminho das sombras também terá um. Tá, e a do meio fica feliz. A do meio é Nirvana. Caminho do meio. Para os nossos goblinzinhos que estão em casa, escutando a gente, para vocês saberem quem tocou o botão primeiro, eu pergunto. Aline Baroni, qual é o som que você quer quando você apertar o botão? Eu quero o grito do R2D2. Esquilo, você. Eu quero um Chewbacca. Ah não, qual o som que você quer para sua buzina? Eu tava entre o Chewbacca ou a bomba do Boba Fett. A buzina Que caótico. do mal. Eu amei. Taca-lhe pau, Marquinhos! Vamos lá. A primeira pergunta para vocês é: o que são midi-chlorians? O que são midi-chlorians? Por favor, Canon. Midi-chlorians são as células que, em alta concentração nos corpos, fazem com que a pessoa tenha contato com a força e possa desenvolver poderes, tanto Jedi quanto Sith. Caralho, fazer ideia. Caralho, Hanon manda muito bem, velho. É isso, mas eu vou adicionar um pouco mais de informação na resposta. Taca-lhe pau. Midi-chlorians são formas de vida microscópicas e inteligentes que se originaram na fonte da vida no centro da galáxia e, finalmente, residiram dentro das células de todos os organismos vivos, tendo uma relação simbiótica com seus hospedeiros. A força se comunica através das midi-chlorians, permitindo que certos seres vivos usem a força se forem sensíveis o suficiente aos seus poderes. Ah. Entendi. Então, o Hanon tá certo, mas faltou um pouquinho de informação. Mas, Hanon, um ponto pra você. Arrasou. Eu vou precisar disso aí pra explicar umas coisas lá na frente. Maravilha, olha lá, já é didático, tá vendo? Agora, como vocês não ganharam poderes, Esquilo e Aline, por favor, rodem um D6. 1. 6!
mais! Maravilha. Ih, não, isso é ruim. Unlimited power! Os dois extremos a gente parou que aqui. bosta. Ok. Aline, o número 1, você dá um passo pro lado da luz da força. Ok. Enquanto o esquilo, que tirou 6, você dá um passo pro lado sombrio da força. Próxima pergunta. Segunda pergunta. Quem teve a maior quantidade de midi-chlorians registradas em seu corpo no universo de Star Wars? Hanon. É o Anakin, não é? É o Anakin Skywalker, certa resposta. Ele possuía a maior contagem conhecida na história da galáxia. Mais de 20 mil midi-chlorians. Caralho. Até mais que a Rey, que tava toda fodida no último filme da última trilogia. Não existe mais a ordem Jedi, né? Pra ficar medindo isso. Exatamente. Ah, saquei. Mas é por isso que tem a profecia sobre ele. Por isso que ele deveria trazer balanço, temperança pra força. Eu acredito nessa profecia, eu acho que ele fez isso. Olá! Ah lá! Entenderam errado. Ah não, mais um ponto pra você. Esquilo, Aline, rodem de novo um D6. Vamos que vamos. 3. Os dois tiraram 3. Sim. Maravilha, facilita a minha vida. Esse é um poder do lado da luz. O nome do poder é... Essa não é a pergunta que você está procurando. O que ele faz? Esse poder faz com que a pessoa que iria responder primeiro se atordoe. E quem usou ele, responda no lugar dela. Ah, Se você errar, a outra pessoa pode tentar responder de novo. Então, Esquilo, Aline, vocês podem usar isso a qualquer momento. Tem um uso único. Vou falar, viu? Eu tenho que começar a ganhar o seu salário por fazer seu trabalho, chefe. Na hora, eu sou o Obi-Wan Kenobi agora. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta. Qual o motivo que o mestre Jedi Mace Windu possui um sabre de luz cor roxa? Aline, qual é o motivo? porque o ator pediu. Bem resumida a resposta, mas tudo bem. Ele falou, eu quero, ia ser muito legal. Aí olharam pra ele e falaram, tá. A resposta é que o próprio Samuel L. Jackson, que é o ator que representa o Mace Windu, ele pediu para que o sabre de luz dele fosse dessa cor, para que ele fosse reconhecido mais facilmente nas cenas de batalha. Essa pergunta foi feita por 2 seguidores nossos. Muito obrigado, Guto Andreolo e Marcos de Barros. Eu tô falando que eu vou ter que pegar o seu trabalho, chefe. I'm god motherfucking tired of these clones. Mano, eu sempre, quando eu vejo o Samuel Jackson, I'm gonna get medieval on your ass, bitch. Tipo, eu vejo ele sempre mandando. Eu sempre Pulp lembro Fiction, no assim, I tá Double ligado? Dare You, motherfucker. Bem, já que a Aline ganhou um ponto e o Esquilo e o Hanon não ganharam, por favor, Hanon, Esquilo, rodem um D6 e vamos ver o que vocês vão ganhar. Vamos lá, dá dica pra nós. Ai, 6. Ai, que inferno. 6. 6 também? Vixe. Unlimited power! Ambos de vocês tiraram 6, então ambos de vocês dão um passo em direção ao lado negro da força. Afinal de contas, não há luz sem escuridão, não é mesmo? Exatamente. Agora a próxima pergunta será... Quarta pergunta do quiz. Qual a lenda que o Han Solo sempre conta sobre a Millennium Falcon? Puta que pariu, eu esqueci. Hanon, Que ele ganhou ela num jogo. a resposta é errada. Não é essa a lenda que ele conta sempre sobre a Millennium Falcon. A maioria das vezes que ele fala é que ela, na verdade, é a nave que fez a rota de Kessel em menos de 12 parsecs. Ah, Ai, que merda. Tipo, é um running gag, né? Toda hora fica voltando essa porra e eu esqueci. Exatamente. Como ninguém ganhou esse ponto, todos vocês rolem um D6 pra gente ver quais são os poderes que vocês ganham. 3 de novo. 4. 5. Esquilo, você, mais uma vez, essa não é a pergunta que você está procurando, então você pode usar 2 vezes. Ok. Aline, você tirou 4? É. O poder que você ganha chama Stormtrooper.
Você erra um tiro. Como a mira deles nunca acerta, mesmo que eles acertem, esse poder permite você fazer o seu oponente, quando acertar uma resposta, não ganhar o ponto dela. Parabéns! Saiba que esse é um poder do lado sombrio da força. Tá bom. Hanon, você tirou 5? É isso. Hanon, você ganha um poder chamado Raio. Esse poder drena energia vital do seu oponente, roubando um ponto dele. Você irá se juntar a mim na próxima pergunta e juntos conquistaremos a galáxia. Pergunta número 5. Anakin Skywalker acabou se transformando em quem no universo de Star Wars? Perguntinha, hein? Aline Baroni. Não, vou usar poder, não vai falar não. Essa não é a pergunta que você está procurando. Maravilha. Caralho. Esquilo, então, por favor. É o Darth Vader. Eu vou usar o poder no esquilo. Sou fodida. Então, o esquilo ganhou, mas ele perdeu. Então... Caralho, que zona. Todo mundo se fudeu. Humilhada. Então, Hanon, você dá um passinho a mais para o lado sombrio da força. Esquilo, você dá um passinho para a outra direção, mas você ainda está no lado sombrio da força. O score, por enquanto, tá 0 pro Esquilo, 1 pra Aline e 3 pro Hanon. Caralho. Humilhada. Como a Aline e o Esquilo não ganharam ponto essa rodada, por favor, rodem um D6. 4. 5. Esquilo, você ganhou um poder de Stormtrooper. Aline, você ganhou um raio. Posso usar um poder? Agora, É. Nem começou, gata. Eu posso roubar um ponto do Ramon agora, não Foda-se. posso? Sim, foda-se. pode. Foda-se. Nem vem a pergunta. Então, Vou roubar. Pode. eu vou usar o raio no Ramon e roubar um ponto dele. Ok, Hanon, você perde um ponto. E a Aline ganha um. E a Aline, você dá um passo em direção ao caminho sombrio. Ok. E você agora tá. Festinha na sombra. Tá todo mundo lá. E você tá agora no No meio. meio do espectro. Ótimo. Essa é a pergunta que você estava procurando. Pergunta número 6. Quando foi lançado o primeiro filme de Star Wars? O famoso quarto capítulo com o nome Uma Nova Esperança. Hanon. Sem olhar no Google. 1984. Eu vou usar o Stormtrooper no Hanon. Stormtrooper no Hanon. Beleza. Então, Hanon, você respondeu quanto? 1984. Então, Esquilo, você não precisa usar Stormtrooper no Hanon, porque ele errou a data. Quando que é? É 1977, o primeiro filme. Nossa, que muito velho. Nossa, você acredita que eu ia chutar 76? Eu ia ficar morrer de pistola. sede na frente do mar. Bem, como nenhum de vocês ganhou um ponto nessa rodada, por favor, os três rolem D6. Vem rainho, vem rainho, vem rainho. Ah, 4 de novo. Nossa, 6. 2. Ok. Esquilo, você ganhou mais um Stormtrooper. Aline, você dá um passo para dentro da Força Sombria. Então agora você está entrando no lado sombrio. Bem-vinda! E Hanon, você ganhou um poder novo, que ninguém ganhou ainda. É um poder do lado da luz. Olha só. Ele chama Empurrão da Força. Esse poder permite que você empurre uma pessoa e faça ela cair. Assim, ela não pode responder a próxima pergunta. Nossa. Eita. Essa é a próxima pergunta. Pergunta número 7. Quem foi o visionário responsável pela criação da franquia de Star Wars? Aline, você pode responder, mas Esquilo, você quer usar alguém? Quer usar algum poder?
Eu tô achando que a pergunta é tão fácil, mas eu tô com medo de usar esse poder e fazer uma cagada muito crassa depois. Agora é hora de usar o poder. Ai, Deus. Deixa. Vai, Aline, arrasa. Beleza. Então, senhorita Aline Baroni, por favor. George Lucas. Resposta certa. Ok, tava certo. Nunca tinha pensado. Então, tipo, não, é muito óbvio. Tem que ser alguma outra coisa. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Tem umas perguntas que são fáceis também, né? Que senão não dá. Uma colher de chá pra gente, né, poxa? Exatamente. O placar está em 0 pro esquilo. Yeah! A Aline está com 3 pontos. Ó, E o Ranon está com 2 pontos. isso. Perdeu um. Ranon e esquilo, vocês rodem um D6 pra mim, por favor. 4. Tá, então, Ranon, você ganha um Stormtrooper. Esquilo, você ganha um raio. Já faz um barulhinho assim, esquilo chegando pertinho da Lily. Ok, Aline, você perde 1 ponto. Esquilo ganha 1. Isso aí, mano. Tamo aqui pra ganhar. E Esquilo, você dá um passinho a mais para o lado escuro da força. Eu acho que eu já dei uns 6 passos. Próxima pergunta agora feita será. Pergunta número 8. O Imperador Palpatine tinha um nome de Lord Sith. Qual era esse nome? Puta merda. Senhorita Aline Baroni. Eu vou chutar. Calma, alguém quer usar poder? Eu vou usar nela pra próxima não poder responder. Ele te empurra, e enquanto ele te empurra, você responde, senhorita Aline Baroni. Qual é o nome? Eu acho que é Lord Doku. Não. Resposta errada. Esse é o Conde. Ah! É o Conde Dooku, que é o Saruman, que é o mesmo ator que faz Saruman, que eu não lembro o nome. Grude, por favor. Christopher Lee é o nome dele, chefe. Aliás, morreu, né? Que ele era um puta atorzão foda. Ele morreu? Morreu. Grande Conde do Cu. Conde Dooku. Dá pra lançar um funk, né, do Conde Dooku. Eu tenho certeza que deve existir. Se tiver, se tiver, Grude, Mano. põe um trechinho pra gente ouvir. Não tem. E se tivesse, eu não ia pôr. Ah! É o Lord. É o Lord Sidious. É Darth Sidious. Você respondeu agora o certo, O mas... Darth Sidious é ele? É ele. É. Nossa, gente, tá pior que RuPaul Drag Race, mano. Multinome de heterônimo. Puta que pariu. Então, nenhum de vocês acertou. Então, por favor, todos vocês rolem um D6. E, Aline, a próxima pergunta você não pode responder. Ok, eu tirei 1. 2. Eu tirei 6 de novo. Você dá um passo para o lado da luz. Você está no meio do espectro de novo. O esquilo tirou 6. Você dá mais um passo para Eu já tô na o lado Dark Room, sombrio cara, da velho. força. Ranon, você ganha mais um empurrão da força. Fazer as manas cair. Vamos para a próxima pergunta. 9ª pergunta do quiz. Qual era a espécie de Chewbacca, o braço direito de Han Solo? Ele é... Calma. Eu sei. Peraí. Não! Essa não é a pergunta que você está procurando. Eu vou usar o poder do esquilo. É só na próxima pergunta que ele vai. Inferno. Esquilo, por favor, qual é a resposta dessa pergunta? Nossa, se eu errar, eu tô cancelado. Muito provavelmente. Ele é um Wookiee. Isso, acertou a resposta certa. É o som do seu botão, cara. É, seria muito sacanagem, né? O cara literalmente colocou o Chewbacca e não sabe a porra da raça. O placar agora está o seguinte. O Esquilo tá com 2 pontos, a Aline tá com 2 pontos e o Ranon está com 2 pontos. E estamos indo para a última pergunta do jogo. Eu já empurro o esquilo. Agora eu só choro. Vocês não são pareios para o poder da última pergunta. 10ª pergunta e última do quiz. Segundo Mestre Yoda, quantos Lord Siths devem existir? Nem mais, nem menos. Para ouvir o fim desse quebra-gelo, você precisa fazer parte dos assinantes do Catarse da Caravana do Absurdo.
Acesse o link na descrição desse episódio e Calma, é brincadeira. Não fica bravo com a gente não, porque a gente não é mercenário que nem a EA, né? Pode ficar tranquilo e com o final dessa competição 3 louca. Hanon, você apertou o botão. Qual é a resposta dessa pergunta? Eles têm que ser exterminados. Não, pelo amor de Deus. Nenhum. Não deve haver nenhum. Não é o que segundo o mestre Oda diz. Ah, então fodeu. Então eu não sei. A resposta é sempre tem que ter 2. Essa é o balanço da força. Porque ele sempre tem um discípulo. Exatamente. Tem sempre o mestre e o discípulo. Tem que ter sempre um mamãe. Bem, chegamos no final desse quiz. Estamos A gente empatou! todos empatados, mas existe o caminho da força que vocês escolheram. Aham. Nossa, eu já tô na Dark Todo mundo foi pro... Tem 3 Mestre City aqui. Não. A Aline, ela ficou no meio do espectro. Ela não foi não virou nem um Sith, nem um Jedi. Adoro estar no meio do espectro. Equilibradíssima. Eu sou a queer da força. É a nossa Jedi não binária. Exatamente, é uma Jedi não binária. O Hanon, ele tem 2 passos dentro do lado negro da força. Porém, o Esquilo tem 4 passos dentro do lado negro da força. Nossa Esquilo, senhora! escolhe agora o seu nome de Lord Sith, vai. Tem que pensar no nome pesado, peraí. Mano, tipo, eu só tiro o O de esquilo, tipo, Dark Skill. Darkskill. E por isso, para a pessoa que está mais longe no caminho sombrio, por ser o mestre do lado sombrio, praticamente o próprio Palpatine, você ganha todos os pontos do segundo que está no lado sombrio. Caralho. Já que ele não passa de ser um mero aprendiz. A cara do Hanon de indignado. É isso, mestre. O Hanon tinha 2 pontos. Fazendo o Esquilo ter 4 pontos. E ficar em primeiro. Está muito Mario Party, sabe? Tá dando uns pontos final. É tipo, vocês ganharam, mas peraí, essa pessoa aqui ganhou 7 estrelas, aquela perdeu 3. Se fode. Como ninguém está no caminho da luz, ninguém ganha o bônus do caminho da luz, mas eu vou falar pra vocês qual seria. Não, mas eu sou a pessoa mais próxima do caminho da luz. Mas não é mais próxima, é a pessoa que estiver mais longe no caminho da luz. Para a pessoa que estiver mais longe no caminho da luz, você é o mestre Jedi mais habilidoso, fazendo com que você ganhe 3 pontos a mais no seu total de pontos. Infelizmente, ninguém ganhou, porque todos vocês Eu são... vou usar no Pedro, essa não é a pergunta que você está procurando. Virar um mestre Jedi. Empurra o mestre. Eu vou usar... Usa Stormtrooper no mestre. E a gente finaliza esse quebra-gelo com todos eles usando poderes em mim, então, pelo jeito. Fala, seus goblins, chefe Nassif do futuro aqui. Vou falar rapidinho com vocês, então por favor não passem, sobre a nossa loja de camisetas, que a gente tá com 2 coleções. A primeira é Originais da CDA, que são várias artes dos nossos podcasts que a gente tem lançado, desde Maldição de Estrade, Mais RPG, Descanso Longo, Descanso Curto. A segunda é Provérbios Caóticos, que são frases de zoeiras bem caóticas e bem engraçadas, que muita gente gosta. E a gente vai lançar uma terceira coleção, essa é a novidade, chamada Cultura Nerd, que tem muitos temas geeks, desde super-heróis até fantasia medieval e muitas outras coisas, então fiquem ligados para não perderem essa coleção. Vou pedir para vocês também, se vocês estiverem aí usando um agregador, que tenha um sininho que possa anunciar para vocês quando a gente publica novos podcasts, para vocês clicarem se vocês quiserem ficar por dentro de todos os nossos podcasts. E se vocês estiverem num agregador que também pode dar nota, se a gente estiver merecendo aquela nota máxima, a gente ia agradecer demais de vocês. E eu prometo que eu tô chegando no final da mensagem. Eu só vou falar rapidinho do nosso Catarse, que a gente tem vários níveis de apoio que vocês podem ajudar a caravana. As recompensas podem ser desde cartas com dedicatórias e stickers para WhatsApp, Telegram, até programas especiais e o seu nome no nosso programa, que é o que eu vou fazer agora. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores do Catarse. Então, muito obrigado
Azag, Guto Andreolo e Corisco. Goblinzinhos, muito obrigado pela ajuda de vocês. Sem vocês a caravana não consegue andar. Então, um abraço e um beijo na bunda verde de vocês e continuem com o episódio aí. Tchau! Esses dias eu tava jogando Mario Party 2 com os amigos meus, e aí meu amigo colocou o Donkey Kong no level hard. A gente odiou esse macaco até o fim, e aí no fim ele terminou com 7 estrelas, e a gente terminou com, tipo, 3 estrelas. E a gente ficou filha da Mano, puta. o Mario Party, tipo, as campanhazinhas, né, do Mario Party que você tinha que fazer, assim, pra derrotar a galera, nossa, era muito chato, era muito macumunado. Era, Eu, tipo, chegava assim, adoro. um dado de 0 a 20. Se ele tirar 3, você tá fudido. Você fala, ele não vai tirar 3. Filha da puta, vai tirar 3. Mentira! Mas no Star Wars... Olha lá vem. Puxando pro tema. O que tem no Star Wars? Quero ver você puxar isso Não, pro não tema. sei, pô, começa aí agora. Agora é a parte que a gente começa... Meu, pelo amor de Deus, o Ranão tava falando um negócio no começo do quebra-gelo, que ele tava falando da... Eu falei, a gente tem que desassociar o Sith da Ordem Imperial e os Jedi da Ordem Republicana. Vixe, vamos lá. Assim, por quê? São ordens religiosas pra começo de conversa, né? Sim, tipo, total. São uns magão. Eu não conheço muito o cenário antes do filme 1. Ah, então ele não sabe porra nenhuma. Segue a conversa aí, gente. Não. Eu não sei muito o cenário antes do Ameaça Fantasma, mas que eu sei o seguinte, pensa aqui, na primeira trilogia. Pensa comigo, acompanha. Pega a visão. Pega a visão. O primeiro filme, Ameaça Fantasma, começa com um cerco da Confederação Comercial. Em Nabu lá. Isso, certo? Certo. Onde tem lá a Rainha Amidala. Que é a Padme. Padme, é isso. Você sabe o que é uma república? Qual que é a definição de república? Vai lá, Ranon, historiador. Ensina, professor. Preach for us. Definição de república. Res pública, ou seja, coisa pública, certo? Deve ser um governo do povo. Simples. Todo mundo minimamente tem que ter uma voz política ali, mesmo que mais ou menos, né? E aí eu tô falando de uma região administrativa da república que tem uma rainha. Mas aí que tá. Eu pergunto pra você, porque não é a família da Padme que rege a monarquia de Nabu, porque quando acaba o mandato dela, outra pessoa entra. Como que uma república pode ter uma monarquia dentro? Isso Mas aí, eu acho que é o nome só. Isso não é só estético o nome? Não. E aí você vai entrando dentro do planeta de Nabu, ao longo do episódio 1, e você descobre que existe uma civilização segregada. Segregada. Os humanos vivem na cidade Apartheid, né? de Nabu. Exatamente. É um regime de apartheid. E não é à toa que é esse planeta que está sob bloqueio da Confederação do Comércio. Gente, olha o que está acontecendo nessa república. Eu tô falando de uma região com apartheid. É aquele meme, sabe aquele meme do cara perguntando? Hans, are we the baddies? Sabe? Mano, eu tô falando de uma segregação racial. Os seres humanos ficam na cidade bonita, com as cúpulas, inspiradas lá nas cidades bizantinas, na arquitetura bizantina. Olha. E eu tenho os Gungans, que ficam no meio da floresta, tem que migrar porque são atacados por esses humanos. E eu tenho uma ordem Jedi que dá respaldo pra essa segregação, mano. Já imaginou? Caralho, velho. Eu acho que eu tô gostando do lado que eu terminei no final do jogo. Quando o Jedi chega pra ajudar, o Jar Jar Binks lá, que é o nosso herói ali... Nosso no divo, primeiro nosso filme, ídolo. Nunca critiquei. Chaotic Neutral do primeiro filme. Totalmente. Ele é caótico. Cara, ele vai mostrando como que acontece ali essa segregação, né? Na verdade, ele ajuda com que os dois povos ali consigam se unir e no fim do primeiro episódio a República acaba mais forte do que começou porque conseguiu, de alguma forma, acabar com esse tipo aí de apartheid, né? Mas, enfim, quando acaba o primeiro filme... Não, antes de você acabar o primeiro filme, vamos só fazer uma menção honrosa que eles vão pra Tatooine e tem escravo lá, e aí o Qui-Gon Jinn vira e fala assim, eu não vim liberar escravo, eu vim proteger a rainha. Exato. Foda-se que esse moleque tá aqui. Ele fala isso. Gente. Ótimo ponto, chefe Nassif. Exatamente. O Qui-Gon com o Obi-Wan podia ligar aquelas espadas e cortar todo mundo. E salvar todos os escravos. Escravidão é o caralho. Seus corruptos de merda. Aqui é república, não tem escravo. Não. Eles falam, veja bem, eu não posso interromper os caminhos da força. É que ele fala, esse planeta não pertence à república, que eles estão fora, Meu né? irmão,
Você é um cavaleiro Jedi. É, um Chama paladino, né? dúzia. Isso é um paladino. Chama meia dúzia. Mano, você é quase o Senado romano, entendeu? Chama meia dúzia de tropa e domina aquela porra. Mata esses comerciantes, que é meia... Mano, você vê que é uma gangue de comerciantes ali. Mete espadada lá, mata o Jabba, né? Que é um mafioso. É. Mata o Jabba, que aparece publicamente, rebenta todo mundo. Chama o exército e fala: acabou a escravidão. Não. Exército na rua. Não, calma. Faz como o norte dos Estados Unidos fez com o sul. Escravidão é o caralho. Eu vou invadir vocês e foda-se. Parar com essa palhaçada. Entendeu? Acaba com essa... Isso é o primeiro filme. A gente nem chegou no quinto. Não chegou. Agora, eu te pergunto, que república é essa que o seu alto escalão, o conselho máximo dessa república, passa pano pra escravidão, mano? Ah lá. Muito polêmico. Pega uma criança e deixa a mãe. Não compra nem a mãe, mano. Que é isso? Os caras não têm internet. Manda dinheiro aí, manda Pix, caralho. Deixa eu pagar a mãe também. O mais engraçado da mãe, velho, é que o Anakin sai, ele lembra da mãe, ele vai virar Padawan, e aí ele vira Mestre Jedi, e aí do tipo, pode crer, eu tenho mãe, né? Deixa ela ver como é que ela tá, anos depois. Aí ela morreu. O quê? Eu vou ficar puto com todo mundo. Eu sou, porra, seu filho da puta, filho imbecil, você não foi ver sua mãe, você não foi libertar sua mãe, você ficou vivendo no mó bem bom, mano, e não foi libertar sua mãe. Nossa, que raiva, velho. Ó, eu acho que é o seguinte. A conclusão aqui do raciocínio que eu tenho é escravidão... Seletiva. Não, por causa da escravidão e da preguiça dos Jedi, dessa república palhaçada falsa, eles criaram Darth Vader. Mano, é esse meu ponto. Por aí, calma, não criar o Darth Vader é meio precipitado, mas como que uma república, e aqui é parte mal de história real, Vixe. Uma república não consegue conviver com desigualdades extremas. Atenas demonstrou isso lá atrás, nas cidades-estados gregas. Não dá pra você ter uma res pública e fomentar a desigualdade. Para que as pessoas tenham participação política, você precisa criar mecanismos minimamente de combate à desigualdade ou de fomento à igualdade, né? Uhum. Não dá para eu ter um povo segregado nas margens da... Cara, é dali que vai vir a destruição de tudo, entendeu? Mas o Esquilo falou, né, que é a culpa da República dos Jedi preguiçoso, a criação do Darth Vader. A criação, pra mim, particularmente do Darth Vader, é culpa da Padme, da palhaçada que ela faz com o Anakin. Não. O Anakin, no primeiro... Pera lá. No primeiro filme... Isso é no segundo, viu, chefe? Mas conclui seu raciocínio, eu deixo. Ela vira e fala assim, não, porque nós somos uma república. Aí o Anakin vira e fala, Grude, põe o corte aí ele falando. Sim, senhor, vossa majestade. Precisamos de um sistema onde políticos se reúnam, discutam os problemas, concordem sobre o que é melhor para o povo, então façam. Ele fala essa merda e ela fala... Mas é exatamente o que nós fazemos. O problema é que nem sempre as pessoas concordam. Deveriam ser obrigadas, então. Por quem? Quem poderia obrigá-las? Eu não sei. Alguém. Você? Claro que eu não. Então alguém. Alguém sábio. É o meme, sabe a cena do meme? É, que tipo, você não tá falando certo, tá? Você não tá falando certo, tá? E, mano, dá 2 minutos ela tá dando uns catas, uns rally rola com o cara lá no meio do mato, assim, sabe? Nossa, que opressor, vem cá. Ela fala, Anakin, isso é uma ditadura dele. Se funcionar, kkk. Se funcionar, kkk. É um negócio que eu olhei assim, velho. Eles foram lá e deixaram um adolescente com a rainha num planeta bonito, mas ninguém. Não. E foi do tipo, o Obi-Wan nem sentou com o Anakin e virou e falou assim, Anakin, aqui está uma camisinha, use a força não pra pode. não gozar. Pra não gozar. Use a força pra não gozar. Ela parando no meio do caminho, assim. Ele falou, não, fiquem aí, sozinhos, no meio da grama, andem luz, ninguém vai saber. Unlimited power. Mano, mas a gente tem que lembrar, eu não concordo com isso, eu acho que ele mesmo queria isso, quando ele fala isso, né, e ele... Quem? Ele quem? O Anakin, ele vai atrás dela, entendeu? Sim. Ah, sim. Os dois são culpados do crime, mas se a Padme tivesse denunciado essas coisas, e sabe? a gente tem que lembrar que a Ordem Jedi é uma ordem celibatária. Exatamente, não pode... Assim como o clero. Nada de beijinho. Eles são celibatários. Qualquer você não semelhança é pode. mera coincidência. Não é mesmo?
Você não pode ter relações sexuais, você não pode se casar, você não pode ter filhos, você se torna quase que um eunuco. Devia cortar as bolas de todos os Jedi. Com sabre de luz. Aí você vai cortar a conexão com a força. Sei lá. As midi-chlorians ficam lá, né? Vai saber, né? O cara corta as bolinhas. O cara tem mais poder. Fodeu. Mas, mano, acompanha essa viagem aqui, ó. Então eu tenho nesse primeiro filme uma república que tá... Cagada, que não é uma república, hein? Que assim, é uma república, mas você vê que tem altas desigualdades sociais, né? Uhum. No segundo filme, a Amidala, ela é trazida pro Senado. Eu vejo muito como esse cenário de uma jovem do interior que vem pra capital, pra Curuçá, que é a capital da República, né? Desculpa. Que é a capital da República, que é um planeta só urbano, né? Então... Que é a capital do Império, quer dizer República, poxa, não sei mais, né? Sei lá. É uma capital que é um planeta completamente urbanizado, e você vê o contraste entre Coruscant e Naboo, né? É um planeta, mano, uma megalópole gigantesca, galáctica. Uhum. Esse senador traz ela, faz favores, conversa com ela. Em nenhum momento a Amidala, sendo uma política, tá? E você é um político, você tem que ter contatos, ela busca outro contato no Senado. Ela não conhece nenhum outro senador. Por que ela faz isso? Por que ela não vai conversar com outros senadores, tecer relações políticas ali enquanto ela tá em Coruscant? Não, ela só fica com o Palpatine. Ai, Palpatine, me leva pra cá. Porque ela é uma mulher dos anos 70. Mas peraí, o filme é mó futurista, né, caralho? Não, é. Não, mas foi escrito em 2000, lançou em 1999. É, não. O primeiro episódio. É verdade. Tá na década de 2000. Cancela o que eu disse. O Hanon falou primeira trilogia, mas é tipo só no número, porque essa seria em teoria a segunda trilogia, né? A primeira trilogia, cronologicamente... Uma das coisas que eu mais odeio em Star Wars é isso. É tipo, não faz sentido nenhum. Sempre quando você vai falar sobre, tipo, é sempre difícil. É bem chato. Tá, tipo, o novo antigo, sabe? O antigo novo do passado. Isso é spin-off, Rogerinho. Isso é spin-off. Pra quem gosta de choque de cultura aí. Ó, mas falando de spin-off, eu particularmente acho que um dos melhores filmes de Star Wars... Rogue One. Assim, disparado. É verdade. Disparado. Aquele filme é muito bom. Mas é verdade. Sabe por que eu gosto? Então por que eu gosto desse filme? Lá vem. Cuidado com o que você vai me responder, hein? Você toma cuidado. Não, se você for olhar, vamos olhar de uma forma panorâmica pras 3 trilogias, né? Mais pras 2 primeiras. Vamos lá. Do 1 ao 3 e a do 4 ao 6. Do 4 ao 6 é um faroeste espacial. Total. Bang espacial, grandes heróis, enfim. A segunda trilogia, né? Cronologicamente, que seria a primeira, né? Do 1 ao 3, ainda fica focada nos grandes heróis. O Rogue One, eu senti que foi uma ruptura com essa narrativa dos grandes heróis. Eu tenho pessoas comuns fazendo um plano super importante que não existiria o filme do 4 ao 6 sem essas pessoas, que não tem nome, que não são Zé Ninguéms na história, e conseguem cumprir uma missão super importante e acabam, enfim, se sacrificando aí por uma causa muito importante e não aparecem, né? Se você abre o filme, aparece lá, tem uma fala que eles falam, Soubemos que o Imperador está supervisionando pessoalmente os estágios finais da construção dessa Estrela da Morte. Muitos botas morreram para trazer essa informação. Foi literalmente uma frase. É uma foi frase. Tudo aquilo, foi uma frase. Eles deviam ser heróis de guerra, tem uma estátua, cara, mas é isso, eu acho que essa é a virada do Star Wars, onde eles começam a falar, olha, a gente tem que dar foco para as pessoas comuns. E se você for ver a trilogia do 7 ao 9, eles fazem jus a isso. A Rey é uma Jedi que surge no lixão, mano. Catadora de lixo. Ela não surge num comitê, numa nobreza, enfim, ela não surge em porra nenhuma. E o Kylo Ren, eu não sei se eu posso dar spoilers. Posso dar spoilers aqui? Pode, foda-se. Eu não assisti o último filme, mas foda-se. Então, é exatamente spoiler. Quem tomou spoiler já devia ter ido no cinema uns 2, 3 anos atrás. Spoiler alert, assista antes de ouvir isso que eu vou falar. O Kylo Ren é filho de um traficante. Do Han Solo. Ele é filho de um traficante. Do Han Solo da Leia. Então, ele é filho de um traficante, cara, e de uma princesa que abdicou do trono. Então, assim... Porra, mas é uma general de uma das maiores potências do exército ali. Rebelde, do exército rebelde. Ele não foi tratado a leite com pera, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Ele, entendeu? Tanto a Rey quanto o Kylo Ren, eles são dois fudidos. Não é tipo o herdeiro do Darth Vader que quis ser o herdeiro do Darth Vader. Não, são dois fudidos, tá ligado? E essas trilogias, elas contam isso. E aí você vai ver as próximas narrativas que vêm depois, eu não assisti todas, mas o Mandalorian também. É um cara qualquer. Mandalorian é foda. De uma ordem qualquer, que nem é importante nos filmes. Então... É muito legal. Esse eu acho muito foda nessas últimas temporadas. Eu acho que é porque fica mais interessante, né? Eu admito que eu até tava conversando, eu comecei uma mesa de RPG de Star Wars ontem a jogar. Fantástico, aliás, muito massa o sistema. Mas, tipo, é um negócio que eu tava conversando com o mestre. Eu tava falando pra ele, cara, eu não gosto da narrativa Skywalker. Os Skywalker isso, Skywalker aquilo, todos os Skywalker são os manda-chuva da galáxia. Eu fico tipo, mano, cansei, sabe? Do Skywalker. É tipo, é mó drama. É um monte de planeta explodindo por causa de um drama familiar. Exatamente. Tipo, gente, vai fazer terapia, pelo amor de Deus. Parece que eu tô no século XVII, caralho. Posso dar um spoiler? Pode, manda bala. Mandalorian? Spoiler de Mandalorian, gente, pelo amor de Deus, se você não assistiu, passa aí. O Mandalorian, ele pega lá o Baby Yoda, né, que é o Grogu, e ele tá tentando levar ele pros Jedi, pra levar ele pro povo dele e tal. E no fim, quem ele encontra, que faz uma entrada super triunfal na série, é o Luke. O Luke vem atrás do Baby Yoda pra levar ele pra treinar. E é uma entrada super triunfal e maravilhosa, assim. Quando aparece o Luke, eu faço... Ah, não. De novo. Que saco esse cara. Tipo, o universo é tão legal, mas os Skywalkers são tão mala. Eu olhei assim e eu só fiquei feliz porque eu vi o R2-D2 ali. Fãs de Star Wars, calma, tá? Não precisa crucificar a gente, ninguém usando o poder da força do lado sombrio aí, calma. A gente tá... Aquela conversa entre amigos, entendeu? Mas é que o Luke é um bosta. Solução pra Skywalker é guilhotina. É isso mesmo. Eu vou dar um mijão. É onde entra nesse ponto. Pensa essa república do filme 1 ao 3, né? Tinha apartheid, o conselho de Jedi, né? Compactuava. Uma república massa, né? Com escravidão. Tranquilo. Nada de errado até aqui. Normal. Tô tranquilo, por favor. Não destrói essa república. Todo mundo tá felizão. E aí, o que são? Aí eu vou pro conceito das midichlorians, que lá na frente eu falei que é um conceito chave pra essa análise. Vamos lá. Cara, vamos entender aqui, antes de tudo, o que a nobreza, como a nobreza se define. No mundo de Star Wars ou no mundo... Não, no mundo real. Como a nobreza se define? Com privilégios sanguíneos. Você nasceu na família Bragança-Orleans, você é consanguíneo da família Bragança-Orleans. E se define por não trabalhar, inclusive, né? Você é família Habsburgo, você é família, enfim, Bourbon, família d'Orange. As famílias nobres, aristocráticas da Europa se definem por isso, privilégio sanguíneo. E aí eu te pergunto, por que os Jedi se definem? Privilégio sanguíneo? Então tem que fazer uma seleção quase que racial das pessoas que estão nesse petit comitê, nesse comitê altamente selecionado com o máximo de poder. Que é isso? Se eu for comparar, é sério, se eu for comparar aqui com a SS nazista, a Gestapo... Caralho! Eita, eu voltei de repente nazismo. Bum! Nazismo. Na SS, buscavam-se alemães puros, aí, entre muitas aspas, claro, mas para fazer cruzamentos com mulheres alemãs puras também. É, os Übermensch. Então. Não sei se eu posso falar alto. Cuidado, porque o esquilo tá na Alemanha. Exatamente, a raça superior, exatamente. Você pega ali para fazer cruzamentos artificiais, né? Você pega esses caras para serem atletas, você pega esses caras para terem vários filhos. Então, o que é isso? Eu tenho uma ordem, um conselho superior ao Senado, é isso que o Palpatine tá tentando fazer, né? O Palpatine tá tentando balancear o poder dessa república. Ele tá falando, olha, o Senado tem que ter mais poder. Se você vê a participação dele do filme 1 ao 3, ele tá tentando fazer isso. O Senado tem que ter mais poder, tem que estar acima dos Jedi. Até que ele fala, eu sou o Senado. Aí quebrou. O ponto que ele fala, se eu não der um golpe de Estado, agora ninguém mais tá. Mas aí acabou. que tá, é uma coisa que a gente tem uma concepção no nosso mundo real, que é separar a política da religião. Não é mesmo? Sim. Que é um negócio que já foi feito há muito tempo, pelo menos na nossa
no nosso estado no aqui. nosso Né? planetinha aqui já aconteceu. Não, tem alguns lugares que não. Tem alguns lugares que tá aqui que isso prevalece. Pode parar. Eu não vou nem citar aqui quais são os países, mas. Não né? é pra falar de política, ou é pra falar de política. Como que não é pra falar de política se não tá falando de Star Wars, caralho? Vamos maneirar na política. 2 cervejas depois. Por quê? Então a discussão é se o país tal é Sith ou Jedi, é isso? Não é essa a discussão, pelo amor de Deus. Eu tô falando da República, eu tô analisando aqui a República ali, falando como que ela é organizada. Uhum. Mas isso é só a primeira trilogia. Tem mais Meu mais Deus sobre as do céu. outras. A gente tem que gravar outros episódios também de Star Wars. Aí você volta nos próximos anos pra falar das Não, outras. mas é isso, é esse tipo de república. E se você for ver, o Palpatine tá tentando Balancear. tirar um pouco, limitar o poder dos Jedi, balancear. E o Anakin Skywalker vem para isso, para balancear esse poder. Né? O problema é que o Palpatine criou um império no meio do caminho. É um pequeno problema, não é nem grande. Né? É um grão de areia. Agora, ele acaba com a escravidão. E aí? E aí? O Império acaba com a escravidão. E você vai fazer o quê? O problema é que ele acaba com a escravidão só entre os humanos. O conceito dele de ser humano Parece que a roda girou, não é mesmo? Cara, mas é engraçado, porque, tipo, no Mandalorian, tem uma hora que o Mandalorian entra num planeta lá, eles se liberam da ordem que tinha lá, que eles chamam de a Nova República. Eles se liberam lá desse negócio que tava comandando, e aí o Mandalorian volta pra visitar lá de novo e fala assim, e agora que vocês se libertaram do que comandava aqui, por que vocês não pedem defesa pro outro bagulho? Né? E o cara fala assim, o cara que tá comandando o planeta, eu não quero me envolver nem com nenhum dos lados. A gente teve um, foi uma bosta, a gente teve outro, foi uma bosta, sabe? E ele foi tipo, eu quero que a gente seja autônomo, não quero me meter em porra nenhuma. Eu olhei e falei assim, sensato. Esse aí entendeu a lição de casa. É difícil, mano. Esse assistiu os filmes e entendeu, né? Estudou a história dele. Estudou. Pode crer. Bem sensato. Tem que fazer que nem o Yoda. Você tem que ir pro meio do mato, no nada, vai lá pra e ninguém vai te encher o saco. Verdade. Certo ele, que a hora que ele viu que o pau comeu, ele falou assim, quer saber? Vou pro pântano. Vou me aposentar. Cansei dessa sumir merda. 30 anos. Tchau. Surge aí a Conferência de Bandung. Meu Deus. Conferência de Bandung é uma conferência durante a Guerra Fria de países, começa com o Egito, mas países que não querem nem ir pro lado soviético e nem pro lado capitalista dos Estados Unidos. O Egito, durante a Guerra Fria, falava o seguinte, cara, eu só quero cobrar o imposto do canal de Suez. Eu não quero saber se é navio soviético, se é navio alemão, se é navio Estados Unidos. Foda-se. Eu não quero saber essa porra. Eu vou Me cobrar paga. o canal de Suez, foda-se. E Era se o seu você barriga. me invadir, Paga o aluguel. E se você me invadir, eu vou cobrar mais caro pra você. Pô, fantástico. Genial. Fantástico, mano. E aí, mano, que é isso? Ele tá tipo a convenção dos neutrões. Assim. É, exatamente. A Conferência de Bandung são os países que não querem entrar nem... É o terceiro mundo, né? É que a gente chama terceiro mundo o país pobre, mas não é. Terceiro mundo são os países que não se alinham. Nenhum dos dois lados da Guerra Fria. Terceiro mundo eu entendo como, tipo, os países que não são pau no cu. É o jeito que eu não entendo. Que não se alinham, é. É os que não ficam metendo pedeira em tudo. Mas, cara, eu acho que tem uma coisa linda nas trilogias, linda de verdade mesmo, eu acho muito bonito, assim. E é o cuidado que quem escreveu e quem dirigiu tem, que é um diálogo com as suas gerações. Se você perceber, cada trilogia tem um diálogo maravilhoso com as suas gerações. Os anos 70, 80 é isso, né? Um bang bang ali que acontece. Se você for comparar com os filmes da época, você tem uma protagonista que é mulher, que é uma coisa, assim, que não acontecia à sua época, né? Você tem uma reviravolta de um vilão que, na verdade, era o mocinho. O que a gente tá vendo hoje nessas narrativas aí com Malévola e outros filmes que estão, enfim, contando a história dos vilões, né? Pra mostrar que eles se transformaram e não nasceram aquilo. Essa é da 4 ao 6, né? Do 1 ao 3, você tem ali nos anos 2000... Claro que do 4 ao 6 tem um contexto da Guerra Fria, né? Então você tá vivendo essa coisa de Estados Unidos, União Soviética, enfim. Do filme 1 ao 3, você tem aí nos anos 2000, quando o capitalismo vence da União Soviética. Então você tem esse discurso de ganhamos, viva a globalização, todo mundo vive numa grande aldeia global. Se você ver o final do primeiro filme é isso. Viva a internet, né? Eles têm aquela bola dourada de energia, que eu acho que é a internet, pra mim aquilo é a internet. Surgiu a internet, viva a grande aldeia global do mundo. Ao mesmo tempo, os perigos que essas repúblicas liberais sofrem
de não conseguir combater o fascismo dentro delas, do filme 1 ao 3, e realmente rola um golpe de Estado. E se a gente for ver, é o que tá acontecendo hoje com essas repúblicas aí dos anos 2000, o crescimento dos movimentos de ultradireita dentro dos parlamentos de forma oficial. E o filme 7 ao 9, que eu me emociono Gente, calma aí, muito. o Star Wars, a trilogia do Star Wars é sempre tipo um foreshadowing que tá acontecendo. Do que vai acontecer. Eu acho que é depois tipo dos 10 isso. anos. Mas ele representa a época que ele foi feito aí, que ele foi dado. Não, mas não na época, porque na época que saiu a trilogia 1 a 3, tipo, não tava rolando esse negócio da fake news, mas ao mesmo tempo, tipo, conversa com a gente será hoje. que não, Esquilo? A gente tem que assistir. Porra, mas naquela época já tava com esse negócio? Confia aqui no Google que não acontecia nada. Confia hi. Sai daqui, robô! Deixa eles gravarem em paz e sem falar de política. Sai, show! E aí o filme 7 ao 9, que eu acho lindo, me emociona com a trilogia do 7 ao 9, eu penso sempre nos meus alunos assistindo, você tá vendo hoje o fascismo ressurgindo e cooptando os jovens, cara, a fazer massacres nas escolas. O Kylo Ren, ele é isso. Ele é um jovem sem autoestima, que nasceu fudido, viu um dia lá, achou que o mestre dele tava matando ele, enfim, baixa autoestima, ele saiu, falou, foda-se, vou entrar pro lado negro. E, cara, quando ele vê realmente o que ele tá fazendo, ele se arrepende. Então tem uma dialética ali entre o lado bom e o ruim, que é o que essa geração hoje tá vendo no 4chan, nos memes, que é, cara, uma coisa tá flertando com a outra, e o fascismo vai ressurgindo aí, né? E o Kylo Ren que uma hora organiza, outra hora ajuda a destruir isso, né? Eu acho lindo quando eles descobrem que esse é o romance. A gente já sabia lá, né? Dá pra ver que vai ver um romance lá no... Tava rolando uma tensão ali, né? Mas quando realmente acontece, ele decide trair o Palpatine quando ele quer ressurgir, mostra que não importa o que aconteça, o quanto você flerte com os dois lados, você tem que manter o viés republicano da coisa. Porque se você for por esse lado aqui, é tristeza e sofrimento, cara. Enfim, é isso que eu queria falar. Eita, menino emocionado, hein? Deixa ele respirar um pouquinho. Fala alguma coisa alguém aí, deixa, senão ele... Mano, senão ele não vai parar. É muito da hora escutar o Ranão falando essas análises, velho, porque pra mim é muito tipo, eu só fico assistindo o negócio porque, tipo, mano, esses Skywalker precisam de terapia. Eu só fico, Cara, com certeza. Meu Deus, eu acho que eu nunca prestei muita atenção na parte política carregada que tem em Star Wars, assim, pra mim era sempre, tipo, é muito drama familiar, assim. Mas, Esquilo, imagina só se Hitler tivesse ido num terapeuta, cara. O que não ia ter acontecido? Ia ser muito melhor. A situação. Se Hitler tivesse ido no terapeuta, ia ser o Himmler. Puta Caralho, aí você também... Aí você me fode também, né, mano? Apenas dizendo. Pior que a psicologia na época do Hitler era meio complicadinha mesmo ainda. Né? Era meio aquele negócio, tipo, bota o cara aqui, vamos botar, tipo, uma pedra de plutônio na testa dele que melhora. Nossa senhora, mano, calma. Fala isso aqui pra afastar os espíritos ruins, vai. A gente tá falando de bastante coisa até filosófica, né, tipo, de histórica, acho legal. Vou puxar um papo aqui também me chamou meio... aqui, você tinha que esperar isso. Tinha, né, obviamente, né. Mas eu queria traçar um paralelo entre Star Wars, Cyberpunk e hoje em dia. Foda. Cyberpunk o jogo? O Cyberpunk e o mundo, não o jogo. Ah, tá. O universo. Pode começar. Primeiramente, me descreva um pouco do universo Cyberpunk, porque eu não comprei o jogo ainda. Eu vou comprar quando tiver uma promoção super barata só. Eu vou explicar mais ou menos por cima os conceitos que eu quero abordar. Mas a gente tava conversando aqui sobre a força, um monte de coisa. E eu vou trazer uma citação do Obi-Wan do Star Wars, no episódio 6, no Retorno do Jedi. Ele fala que... Falando do Maldade com o chefe. Tadinho, volta aí com seu raciocínio, chefinho. Vai, volta. O Darth Vader, ele fala que não tem mais bondade nele, porque ele é praticamente um robô. Ele não é mais humano, carne, né? Porque, pra quem não sabe, o Darth Vader perdeu, acho que todos os membros. Ele é um cotoco. Ele é um cotoco. Sabe? Por isso que ele é enorme. Você já viu o tamanho do Darth Vader? Ele é gigantesco. É por isso que ele anda pesadão, assim. Eu também. É isso, pô. Não é que ele tá fazendo cara de mal, é que ele tá lutando pra conseguir respirar. Exatamente. E isso, o Ben tá falando ali pro Luke, porque o Luke tá falando, não, eu consigo transformar ele ainda tem bondade dentro dele, tem coisas boas e tudo mais. E o Obi-Wan fala, negativo, ele é praticamente um robô, ele não tem mais. A gente tava falando de cortar saco de Jedi, é meio que essa ideia, entendeu? Você vai cortando os pedaços das pessoas, você vai perdendo os midi-chlorians, vamos dizer assim. Afinal de contas, só um parênteses assim, ele pega fogo lá em... Eu não lembro o nome. Enfim, Mustafar. Ele pega fogo em Mustafar. E quando você vê a cena do filme,
Eu acho que o Groot não vai conseguir colocar porque precisa da cena. Não tem como. As extremidades dele pegam fogo. E se você é um cotoco, tem uma extremidade, uma quinta extremidade, que vai pegar fogo também. Ou seja, Darth Vader talvez não tenha as genitálias, né? Também, muito provável. Bem provável. Calma aí, eu fui sair pro seu xixi, eu voltei. Eu tava falando da genitália da Darth Vader. Calma. Eu tô falando de que o Ben fala pro Luke que o pai dele não tem mais bondade no corpo porque ele é praticamente uma máquina. É isso que eu tô falando. É o começo da minha tese aqui. No mundo de Cyberpunk, quando você tá querendo dar um upgrade na pessoa, no seu corpo, você coloca mais cromo. O que é cromo? Você coloca, tipo, um braço mais forte, ou você coloca uma arma no seu braço, ou você coloca uma perna que te faz saltar mais alto, você muda a sua pele, você arranca a sua pele e coloca uma pele nova pra você ficar invisível, coisas do tipo. Quanto mais você altera o seu corpo, mais perto da cyberpsicose você fica. O que é a cyberpsicose, pra quem não sabe, Ranon? Você que não conhece muito do universo. É quando você perde o controle do seu corpo. Grude, me corrige se eu estiver falando merda, tá? Não. Cansei de fazer o seu trabalho de pesquisa. Vai estudar, carai. Mas você perde o controle do seu corpo pra quantidade de cromo que você pôs nele. Então você fica psicótico. E você entra num frenesi e começa a matar todo mundo porque você não tem mais humanidade em você. É meio que essa a ideia. Esse é o primeiro paralelo que eu tô traçando. Tipo, o Obi-Wan Kenobi tá falando que o Darth Vader não tem mais humanidade, não pode ter mais bondade. Cyberpunk tá falando a mesma coisa. E aí, hoje em dia, a gente tá se aproximando disso também, mas não literalmente com o nosso corpo, mudando partes do nosso corpo, né? Porque ainda é possível fazer uma coisa ou outra hoje, mas você não consegue fazer uma coisa tipo eu robô da vida, que você coloca um braço inteiro, né? E consegue ter um super braço. Mas hoje em dia a gente tá com o avanço das IAs. O que tem? Porra, elas estão tomando um nível absurdo da capacidade que elas conseguem fazer as coisas. Elas conseguem fazer arte, que aliás ganham prêmios. Mano, ganhou o prêmio de melhor fotografia, era AI. Exatamente. Achei muito chacota. Não só isso, tá ganhando outras coisas também. Elas estão desenvolvendo personalidade, elas estão entendendo sarcasmo. Elas estão até fazendo gaslighting já, né, galera? Exatamente. Elas são cínicas. Quando ela não sabe, ela responde mesmo assim, como se ela soubesse. Exatamente. Ela pede desculpa e responde errado. É que, mano, elas foram feitas por pessoas de TI, tá ligado? Pessoas de TI, tipo, 90% assim. São desprezíveis, eu sei. Se eu ofendi alguém, vai tomar no seu cu. Eu sei, eu cresci no meio dessa galera. Infelizmente. Realmente, né? Verdade. Você cresceu mesmo. Mas bem, todo esse rodeio pra quê? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês pra trazer uma discussão aqui. Eu quero saber o que vocês acham que conforme a gente tá se afastando, muitas aspas aí, da nossa humanidade, da nossa carne, da nossa massa humana, orgânica, ao fazer esses nossos ofícios, né, como arte, medicina, política até, não sei se vocês assistiram Idiocracy. Sim. Vocês chegaram a assistir? Tem até um advogado, computador lá, tem várias coisas, né? Então assim, vocês acham que a gente tá se piorando como seres humanos por causa dessa troca do orgânico pelo mecânico, pela AI? Porque na cultura pop, que a gente tá tendo até hoje em dia, é o que mais ou menos tá ensinando a gente. Sei lá, Exterminador do Futuro, sabe? Tem vários exemplos aí que você pode ver na cultura nerd, pop, geek, que dão essa ideia. Eu quero saber o que vocês acham disso. Cara, primeiro de tudo, eu acho que o ser humano é um bosta. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right? Amém, obrigado. Eu achei que ia ser o pessoal Eu, ruim. como estudante de ciências humanas, vou discordar, mas fala primeiro. Mas eu vou mostrar aqui que o ser humano é foda. Dá licença. Ser humano tem potencial foda, mas do jeito que a gente já vive há um bom tempo, eu acho que o ser humano só anda fazendo merda, entende? Eu vejo AI e essas coisas como algo que ajuda a vida do ser humano. Algumas coisas que acabam acontecendo eu acho que atrapalham, mas aí você tem que adaptar para aquilo ali realmente ajudar, não atrapalhar. Vendo dessa forma, sei lá, assim, né, o Obi-Wan falar que o Darth Vader, ele perdeu muito da bondade dele porque ele é mais máquina. Cara, C-3PO e R2-D2 são muito gente boa, têm personalidade incríveis e eles são total máquina, eles são AI. Mas eles foram programados pra isso. Sim. Por uma pessoa com coração. Mas tecnicamente você é programado pelo seu meio de convivência em que você cresceu. É que existem IAs hoje em dia que programam programas, por exemplo. Sim. Na minha opinião, eu tô bem na direção do que a Aline fez. Que é assim, eu vejo muito que a AI, algoritmo e todos os nomes que a gente chama
essa inteligência artificial, né? É só uma forma que a gente conseguiu de copiar o que a gente já tem. A gente impulsiona, a gente potencializa e a gente deixa muito mais rápido uma coisa que já existe na gente. Tá brincando com uma ferramenta. E se aquela ferramenta é ruim, se aquela ferramenta é cínica, então, desculpa, os programadores são cínicos. Isso é um reflexo do que eles estão programando. Tipo, agora tem um movimento em tecnologia acontecendo ultimamente, que a gente consegue... Tem um livro até que eu posso até recomendar, que é muito bacana, que chama Weapons of Math Destruction. Math de matemática. Matemática, tipo, não é math de... Vai ter, né? Math, tipo, M-A-T-H. Traduzido pra português, assim, de cara seria, tipo, armas de destruição em... matemática, não em destruição em massa, mas em destruição em matemática. E são inteligências artificiais, algoritmos e qualquer outro tipo de máquinas que potencializam os nossos preconceitos, de máquinas que potencializam as nossas falhas como humanos, que o resultado delas são vistas como absolutas verdades. Então, por exemplo, teve algoritmos já que foram programados que, por exemplo, ajudam juízes nos Estados Unidos a dar uma sentença maior para uma pessoa que tem uma estatística calculada pelo algoritmo de voltar a fazer um crime. No entanto, essa máquina tá coletando só, tipo, dado fonte, tipo, qual a altura dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa, que condomínio que ela vive, qual a cor da pele dessa pessoa. E aí o que acontece? A máquina, por um mero acidente, ela começou a colocar um monte de gente de distritos que são mais exilados, que são menos favorecidos e tudo mais, como, nossa, uma chance muito maior de voltar a fazer um crime. E automaticamente os juízes começaram a dar sentenças maiores para essas pessoas, vendo como absolutas verdades. Só que todos os dados já tinham um viés errado nosso. Então a gente coloca as nossas falhas na máquina e espera que elas sejam melhores que a gente. E pra mim, assim, elas potencializam o que tem de errado com a gente. Então quando o Obi-Wan fala, ele perdeu a sua humanidade por causa da máquina, fala, até que tipo de máquina que você colocou ali? Foi uma máquina programada por alguém filha da puta, alguém cagado, cheio de viés, ou foi uma pessoa que tem noção? Então, assim, a máquina ela só tá repetindo o que a gente dá pra ela. Tipo, já tiveram inteligências artificiais que eles deixaram ela consumir, tipo, o feed de Twitter e a máquina saiu, tipo, praticamente uma nazista. Cara. Sim. É tipo... o que, a máquina é o que a gente alimenta ela, é que nem o ser humano que acabou de crescer e tá assistindo um negócio, tipo, a gente não tem outra chance, tipo, o ambiente vai tornar aquela máquina, vai dar uma personalidade pra ela, vai dar um viés pra ela, que a gente não consegue controlar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. É um tema que tá muito difícil. Então, assim, eu não acho que necessariamente a gente migrar pra, tipo, nossa, começar a virar um monte de gente ciborgue, contanto que, tipo, tenha muita gente com a cabeça sã fazendo essa porra dessas partes que a gente tá vestindo, sabe? Entendi. Não, você tinha um ponto aí de defesa contrário da Aline. Não, eu tenho uma opinião extensa aqui, eu vou tentar sintetizar ela. Caralho, vamos lá. Primeiro, eu achei muito interessante essa relação que você fez, eu não esperava, mas adorei. Chamou de burro e o Nassif nem percebeu. Eu acho que a gente tem grandes debates aqui nesse assunto. Existe uma corrente filosófica chamada transhumanismo. Para quem não conhece, joga aí no Google que você vai achar. Mas a brisa do transhumanismo é uma corrente filosófica que busca superar a condição humana através de tecnologias novas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu tava num bar da faculdade lá, um bar na USP lá, eu achei um médico que tava fazendo mestrado em transhumanismo. Eu fiquei conversando com ele, mano, foi muito bom. E uma coisa que ele falou, eu achei sensacional, assim. Cara, ampliar a nossa capacidade humana através de tecnologia é uma coisa muito mais simples do que a gente acha. Se eu perguntar agora você, Nassif, que tá em Campinas, né? Estou. Eu falar, vai até a rodovia Dom Pedro, vai até um lugar X de Campinas. Você tem dois caminhos hoje em dia. Você pode lembrar de cabeça todas as ruas e talvez se perder no meio do caminho. Ou você pode pegar uma tecnologia que simplesmente potencializa a sua capacidade de leitura cartográfica. Você quer dizer o meu celular, um GPS? No caso, o Waze, GPS, sim. E aí, uma coisa que a gente estava discutindo era o quão distante isso está da sua pele. Não é muito relevante. Porque se você tá habituado a isso, é que nem... Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais palpável. Quando a gente não tinha WhatsApp, a gente marcava o lugar de se encontrar antes de sair. Aconteça o que acontecer, você esperava a pessoa no lugar. Naquela hora. Hoje, a gente não tem mais esse hábito. Por que se perde esse hábito? Porque foi substituído por uma tecnologia. Só que a gente desenvolveu outras habilidades.
Então você tem muito mais autonomia. Uhum. Você fala, mano, não importa onde eu vou, eu posso levar com isso aqui. Antes eu era dependente de um taxista, que era uma máquina humana de decorar ruas. Uhum. Literalmente. Sim. E hoje não, eu tenho isso aqui que faz esse trabalho automático pra mim, né? Enfim, o transhumanismo vai por aí. Tem uns documentários legais no Discovery. Eu tava vendo um cara que tava desenvolvendo umas tatuagens pra você conseguir ter mais resistência ao calor. Tatuagens pra você conseguir abrir a porta da sua casa, né? Tipo, Mano, isso, a gente tá entrando no mundo meio Bioshock É, agora. né? Cyberpunk, mano. Se você Cyberpunk total pensar, isso. cara, o que é a chave? É muito simples, a gente acha que é muito simples, mas esse pequeno conjunto de ranhuras porta muito conhecimento pra você fazer ele. Bom, então acho que o primeiro ponto é isso, assim, sensacional. Uhum. Eu não acho que isso nos afasta do que é ser humano, Sim. porque, mano, se eu for pegar um exemplo lá da pré-história, o ser humano extinguiu várias espécies de outros mamíferos e há hipóteses que levantam aí a possibilidade de a gente ter extinguido os outros hominídeos. Homo Neandertal, Homo erectus, a gente extinguiu essa galera. Uhum. Por quê? De alguma forma, a gente extinguiu eles, né? Enfim. Então, será que isso é só porque... Também ser humano não é muito legal como colega de planeta, né? Será que é a tecnologia que nos levou a esse modus destrutivo, ou isso de alguma forma existe no ser humano, e a gente precisa criar formas sociais de conter isso, né? Eu acho que isso é um ponto. Caralho, olha, interessante. Né? Gostei da pergunta que eu fiz. Tu tá trazendo uns negócios legais. Mó vespeiro. Prolongando isso, tem um texto muito legal que se chama Manifesto Ciborgue. Caralho! Chama Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no Fim do Século XX. Eu não quero entrar muito em política aqui, mas se você assume... Depois de 1h40 falando de Star Wars... Depois desse podcast, tá ligado? De 1985, hein? De 85 esse manifesto. Se eu assumo, eu vou falar aqui, eu não vou entrar em debate sobre isso, eu vou trazer uma definição, eu não vou debater ela, que o socialismo é o avanço para frente depois do capitalismo, não é uma volta para trás, é um avanço para frente, eu não posso ignorar as inteligências artificiais. Sim, se o socialismo ou o comunismo existirem no futuro, eles serão permeados por inteligências artificiais. Não vou entrar em debate, só tô jogando esse ponto aqui, porque é essa busca do avanço, né, tecnológico, e não o retorno. E aí tem o Manifesto Ciborgue que pensa isso. Como que mulheres conseguem se tornar seres mais autônomos sem depender, por exemplo, de marido, sem depender, por exemplo, desse vínculo, né, reprodutivo. Eu não sei na Europa, mas no Brasil tem chips que você pode instalar. Eu chamo de chip, mas você pode instalar um negócio subcutâneo na mulher que libera hormônios lá específicos de tempos em tempos que controla, não é? Contraceptivo. Isso é um chip contraceptivo. Isso traz autonomia para diferentes sujeitos sociais. Né? Quanto mais tecnologia eu consigo, de alguma forma, pegar com que sujeitos segregados antigamente consigam se tornar mais autônomos. O debate sobre transgeneridade leva a isso. Ele pode se ampliar com isso, né? O uso de hormônios, enfim. E aí o último ponto, que é o que o Esquilo trouxe... É Dark Skill. É isso, pra você é Dark Skill. Dark Skill. Eu quero Limited Power, eu quero. Vai ter que me matar antes. Existe debate sobre as armas autônomas. Quem não conhece aí essa linha aí, vocês podem pesquisar aí. Armas autônomas letais. Joga no Google o que você acha. Nossa. Né? É um debate... A gente tá falando daquele negócio de Boston Dynamics, né? Não. Isso aí é um nível antes. Isso é um nível antes. Isso é mais leve. Isso é mais tranquilo. Armas autônomas letais é o seguinte. Eu vou imaginar aqui um cenário com vocês, tá? É um drone com míssil, assim? Que faz o cálculo se mata ou não. Eu pego um drone aqui no meu joystick, ponho ele no controle automático pra ele ir até uma coordenada. Ele vai. Quando ele chega na coordenada, pelas leis internacionais de guerra, tem que ser um ser humano que tem que apertar o gatilho. Só que existe um debate na tecnologia que é até que ponto eu posso automatizar esse drone? Porque se eu coloco a foto de uma pessoa, eu falo, drone, vai e mata essa pessoa. Ele realmente consegue matar essa pessoa, ele é mais eficiente que um ser humano, porque teoricamente ele não deveria errar. Mas ao mesmo tempo... Teoricamente o reconhecimento facial de uma máquina vai ser melhor do que o do ser humano. Exatamente, teoricamente, né? Só que olha o poder
que a gente tá dando de decisão para desculpa, gente, eu chamo tudo isso de martelo com calculadora, tá? Inteligência artificial é um martelo com calculadora. Sim. Porque é isso. E depois, a partir do momento que a máquina começar a matar, como é que a gente consegue parar quando a máquina começa a tomar outras decisões? Porque, por exemplo, nesse mesmo livro que eu citei, já tiveram projetos, acho que na própria Inglaterra, que a polícia colocou câmeras na rua que ficam escaneando a cara das pessoas e ele calcula uma porcentagem dessa pessoa ser uma criminosa. Caralho. Ser um criminoso para os policiais pararem e abordar essa pessoa. E, coincidentemente, lógico, a população mais marginalizada... a população mais presa. Começou a parar mais. Então, assim, quando que a gente fala pra parar? Se começar a máquina a atirar, como é que a gente fala pra parar? Se a gente volta, Esquilo, perfeito. Se a gente volta no começo, final do 19, começo do 20, você pode jogar no Google também que você vai achar. Existia uma área da medicina que era frenologia. Procura essa porra aí. Frenologia era o estudo do tamanho do crânio. Sei. Que era misturado com as medidas corporais e os médicos que usavam frenologia, tem um cara lá, um maravilhoso Cesare Lombroso, maravilhoso não é o oposto, sendo muito irônico, hein? O Cesare Lombroso, ele escreve um livro que chama O Criminoso Nato. Então ele pega os percentuais aí de crimes cometidos, ele faz um estudo frenológico, né? Ou seja, tanto do tamanho do crânio, medidas, enfim, corporais, fenotípicas. Ele fala, olha, pessoas com essas medidas têm propensão a ser degenerado sexual, degenerado moral, alcoólatra, bandido, tarará. Quais eram essas pessoas? Claro, né? No começo do século XX, eles chegam então a maravilhosa conclusão de que o homem branco europeu é superior e todos os outros são inferiores. Eu nem preciso falar qual é o fruto disso. Poxa, né? Que coincidência, né? Aonde Hitler leu pra chegar nas teses dele, né? É exatamente daí. E, porra, você tá falando disso hoje? Mano, hoje, no século XXI, mas não é o século da informação? Talvez o nosso problema seja a qualidade do conteúdo nessa informação e não o acesso. Como que a gente tá programando essas máquinas? Quem é a galera que tá programando essas máquinas? A galera que não consegue fazer análise de texto, análise de interpretação de texto, né? Convenhamos. Eu convivo com programadores que não sabem ler texto bem lido. Eu posso te confirmar, a gente não lê texto. Seus pais vão escutar essa merda desse podcast e depois eles vão vir me cobrar, entendeu? Pode falar que eu assino embaixo. Não sabe ler direito. Não lê. A verdade é que o AI, no fim, vocês vão achar que todas as utilidades dele vão ser muito perigosas e, na verdade, ele vai ser usado pra pornografia e aí olha, é o melhor dos cenários. Você me deu uma ideia maravilhosa. No mundo muito pessimista tem o fator que a gente tá ignorando aqui, que a gente tá muito filosófico, que é tipo o fator putaria. É o fator de tipo, mano, eu quero ver Biden e Trump beijando na boca, eu mamando. É uma questão que Star Wars não abordou, que é a putaria no mundo futurista. Claro que abordou, olha lá, Anakin com a Padme. Anakin se desvirtuou. A Leia beijando o Luke. Incesto. Putaria isso aí. Incesto. Mas, mano, é sério. Pega um Padawan, vai lá, hoje em dia, um Padawan, um garoto de 17 anos, no alto dos hormônios, assim, Padawan, ele começou a aprender a usar a força. Pra que ele vai usar a mão pra bater punheta se ele tem força? Imagina, o cara só levanta as mãos pra cima e olha pra baixo. Ele vai virar e falar assim, ó, vamos na broderagem. Você faz pra mim, eu faço pra você. Banheirão. Não tocou? Será que Padawan acha clitóris? Eu duvido. Imagina, o Padawan vira pro mestre e fala, mestre, eu descobri um negócio muito novo, muito bom, eu deixo te ensinar. Essa é a parte proibida pra menores de 18 anos do podcast, hein? Se tiver um aluno meu, não ouça isso. Mano, sai aí imediatamente. O Padawan, se ele vira um voyeur, ele quebra o voto de celibato dele? É uma pergunta. Se no meio do voyeurismo ele usa força pra gerar prazer em outras pessoas tendo relações sexuais, ele quebra o voto de celibato? Eu tenho outra pergunta. Mano, eu tenho outra pergunta. Tá um crossover de Star Wars e The Boys. Ai, caralho, você sabe que isso vai ser o comercial, né, Ranon? Vai. Isso vai ser o comercial. Ó,
Imagina o Darth Vader dar um choke em alguém, a pessoa fica tipo, yes, please, go! I like it! Choke me, daddy. Harder. O Luke, né? Harder, daddy. Ai, meu Deus. Radon, eu vou te trazer um outro dia, porque eu vou ter que finalizar esse programa agora, mas eu vou te trazer o próximo especial de Star Wars. Você vai ter que... Porque você não traçou o paralelo entre Ska e Star Wars. E você não vai ter tempo de fazer isso agora. Então você vai voltar aqui pra traçar essa porra, entendeu? Mano, eu vou te dizer mais. Vai, o que você vai me dizer? Se você me chamar um dia aqui pra analisar Harry Potter, a gente analisa. Eu vou te mostrar que Harry Potter é uma propaganda antinazista. Puta merda, a gente vai trazer. A gente vai conversar sobre isso. Eu topo. Mas pra finalizar esse episódio, eu vou ler aqui uma pergunta pra você, Ranon, que foi enviada por um dos nossos seguidores, o JFA Vieira. Manda, JFA Vieira. Em clima de Mario. Clima de Mario? Um Wookie é um Ewok que comeu cogumelo vermelho? Mano, eu acho que ele comeu o vermelho e usou a capinha, porque ele dá um pulão, tá ligado? E com essa pergunta, eu finalizo o descanso longo. Muito obrigado, senhorita Aline Baroni. Maravilhoso. Que esteve conosco aqui. É um prazer. Esquilo. Nem sei onde eu tô mais. E Ranon, um beijo na sua bunda e, por favor, faça o seu jabazinho. Ah, sim, claro. Gente, quem quiser me seguir aí, tem uma página oficial Professor Ranon. Tem uma privada aí também, a Ranon, mas só pros conhecidos, quem quiser aí. Siga-me aí, Professor Ranon. Cara, de vez em quando eu apareço nos podcasts doido aí. Vamos aí. Ok. Professor Ranon, muito obrigado por estar aqui conosco. Ainda bem que ele veio, não falou muito. Não falou nada de política. Pela República! Não era imperialista? Bem, a República. Não, eu sou contra o Império, mas eu sou a favor da República. Mas uma República igualitária. Exatamente. Não aquela palhaçada que eles tinham. Palhaçada aí. Goblinzinhos, muito obrigado por escutarem a gente até aqui. E até agora, um beijo na bunda verde de vocês e até mais. Tchau! Tchau! Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br. Um oferecimento Caravana do Absurdo.